nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar o pastor Euclides. Não o apresentei aqui durante o tempo da apresentação, mas foi de propósito. Foi para apresentá-lo agora. O pastor Euclides foi convidado para estar ministrando no Retiro dos Jovens, que começa amanhã. E aproveitamos a vinda dele para ele ministrar para nós, que é uma oportunidade. E nós somos gratos pela vida do nosso irmão. O pastor Euclides está ali na Assembleia de Deus em Paris, juntamente com o pastor Samuel, a servir o Senhor. E nós já conhecemos há algum tempo. E, pastor, a tua igreja, e vai ministrar com a vontade do Senhor, tá bem? Fique à vontade. Deus abençoe. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Amém. É que assim, quando me dão a paz do Senhor com tanto fervor, eu prego pouco. Normalmente, quando a paz do Senhor sai assim, eu prego um bocadinho mais para ver se ganha a confiança dos irmãos. A paz do Senhor. Os irmãos querem uma pregação curta, tá, já estou a ver. Amém. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, irmãos. Estar aqui a rever o pastor Luís Reis, que vai ser sempre o meu pastor, não é? No Templo de Lisboa, sempre uma referência na nossa vida. Rever o pastor Jones e todos os nossos queridos irmãos, o pastor Rui, e rever tanta gente aí em baixo que já conheço há algum tempo, alguns não conheço, mas fazemos todos parte desta família, que é a família de Deus. Rever a Alexandra, que andou lá pelas terras de Paris a destroçar corações, já não voltas lá mais. Foi muito bom ter lá a Alexandra connosco, amém? Ela representou muito bem os irmãos, mas muito bem mesmo os irmãos. Amém. Acho que os irmãos devem ficar alegres. Amém. Vamos ao mais importante, que é a palavra de Deus. Ver gente que já não vi há algum tempo, ver a minha gente lá de Pombal. Amém. Ver o meu amigo Ricardo. Ai, Ricardo, quem te viu, quem te vê. Eu fui colega dos pais do Ricardo no Instituto Bíblico. Não parece, o Ricardo hoje é alto e magrinho. Mas na altura era pequenino e gorduchinho. E preguiçoso. Quem conhece o IBP sabe que tem muitas escadas. E os pais moravam nos apartamentos lá em cima. Ele olhava para mim e dizia assim: "Oh, Buddy." Agora já sou pastor, mas na altura era o Buddy. Eu sou muito pequenino, eu não consigo subir essas escadas todas. Tens que me carregar. Bom, Senhor, se eu não for ao céu pela fé, vou só pelo facto de ter carregado o Ricardo aquelas escadas todas. Gordinho como ele era. Amém. Deus é bom, amém? Quantos concordam comigo que Deus é bom? E Deus está aqui. E quando nós sabemos, irmãos, que Deus está aqui, tudo fica diferente na nossa vida. Tudo fica diferente na nossa postura quando nós sabemos que Deus está aqui. Porque, irmãos, se há uma coisa, eu acredito, e eu sei que os irmãos também acreditam, e todos nós aqui acreditamos, que Deus ainda hoje opera milagres nas nossas vidas. Obrigado pelo vosso amém. Que Deus ainda hoje cura as nossas enfermidades. Que Deus ainda hoje faz coisas tremendas em nós. Supra as nossas necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades financeiras, amém? Tudo isto por uma coisa muito importante que acabamos de cantar. Eu não acredito que Deus, Ele opera por aquilo que eu sou. Eu sou Euclides Gomes, sou pastor e tenho 3 filhos, sou casado e sou uma bênção, Deus. E Deus vai me abençoar por causa disso. Não, não é isso que move o coração de Deus, as mãos de Deus a meu favor. Amém? Olá, Sónia. Paz, Senhor. Não me esqueci de ti. Não é isso que move o coração de Deus. Aquilo que move o coração de Deus não é um estatuto que o irmão tem. Aquilo que move o coração de Deus a seu favor é uma coisa que Marta e Maria salientaram de uma forma tremenda. Quando Lázaro, seu irmão, ficou doente, elas enviaram uma mensagem a Jesus Cristo. Quantos conhecem essa história? Bom, e a mensagem delas, não é disso que eu vou falar com os irmãos em Atos no capítulo 27, gostaria que os irmãos abrissem. Mas quando Marta e Maria enviaram essa mensagem, elas incidiram a mensagem, elas colocaram um peso muito grande na mensagem, não naquilo que eram, não naquilo que fizeram em prol de Jesus Cristo, não no grande amor que tinham para com Deus. Porque nós muitas vezes pensamos que é o nosso amor para com Deus que leva Deus a abençoar-nos. É bom amarmos a Deus, amém?
É bom darmos o dízimo, amém? É bom darmos as nossas ofertas, é bom amarmos uns aos outros, mas não é por causa disso que Deus nos ama. Não é por causa disso que Deus nos abençoa. Deus nos abençoou por aquilo que a Marta e Maria disseram. Senhor, aquele a quem tu amas está doente. É o amor que Ele tem por nós que faz tudo diferente em cada um de nós. A minha confiança hoje não está naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, nas minhas capacidades. Se eu tenho alguma confiança neste púlpito, neste lugar, é que Deus me ama. Quantos podem dizer amém? E porque Deus te ama, Deus vai atender a tua oração. E porque Deus te ama, Deus vai suprir a tua necessidade nesta noite. Porque Deus te ama, Deus vai tocar a tua vida. Porque Ele te ama. E não foi um amor qualquer. Deus não nos amou com um amor qualquer. A Bíblia descreve este amor como sendo, Ele nos amou como, irmãos? Como é que Ele nos amou? De tal maneira. Ele nos amou de um ponto que não dá mais para amar. Ele nos amou no limite máximo. Aleluia! Nos amou de tal maneira que deu o seu filho para morrer por nós. Nós que somos pais, nós entendemos muito bem este conceito do amor. Amém? Quantos têm filhos? Eu tenho três rapazes. Não é por nada, mas os meus filhos são lindos. São lindos, são todos parecidos com a mãe. Os irmãos não se preocupem. Os meus filhos são lindos. Irmãos, se eles estivessem aqui e acontecesse alguma coisa nesta sala, eu amo muito o pastor Luís Reis, mas eu não ia me preocupar com o pastor Luís Reis. Não ia não. Eu ia me preocupar com quem, irmãos? Com os meus filhos. Enquanto não salvasse os meus filhos, não ia me preocupar nem com o pastor Jorge, nem com o pastor Luís Reis, nem com ninguém aqui. Nem com o Afonso, que me foi buscar ao aeroporto. Onde é que tu estás, Afonso? Levanta lá o teu braço. O Pedro que se preocupe contigo. Eu não ia me preocupar com o Afonso, com ninguém. Com os meus filhos, eu ia me preocupar. Amém? Aleluia! E assim Deus nos preocupa conosco, porque Ele nos ama. E a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós. E ainda diz mais, que se Ele deu o seu Filho por nós, como não nos dará também com Ele o quê? Todas as coisas. E, irmão, acredite no amor de Deus por si. Pode duvidar de tudo o que eu disser, mas não duvide de que Deus te ama. Amém? Atos capítulo 27. Nós vamos falar de uma das histórias que mais toca o meu coração no livro de Atos. É uma história que tem início com uma ameaça de um naufrágio. Pelo meio passam por um naufrágio e no final eles chegam salvos à terra. Mas é uma história que fala aqui principalmente de 3 princípios muito importantes que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Amém? Começa por dizer essa história no Atos capítulo 27. Começa por dizer assim: quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcaram em um navio adramítio que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia. Fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedónio, da Tessalónica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, permitiu-lhe ir ver os seus amigos para que cuidassem dele. Até aqui nós já vamos prosseguir a leitura. Amém? Só para ficarmos todos no mesmo contexto. Paulo estava sendo levado preso para Roma. E quem foi responsável por o levar foi um centurião de nome Júlio. Eu conheço alguns Júlios e os Júlios são uma bênção. Não sei se está aqui algum Júlio na sala. Nós temos em Pombal, o Johnny já está-se a rir, nós temos em Pombal o irmão Júlio, que é uma bênção. Se eu tiver um neto, se me der a responsabilidade, já vai se chamar Júlio, que é para ser uma bênção também. Este Júlio aqui era uma bênção. Era um centurião, um homem que é experimentado na guerra, um homem experimentado a áreas de conflito, mas um homem que não perdeu a sua sensibilidade em cuidar humanamente dos outros. Quantos podem dizer amém?
Irmãos, a igreja é um lugar não de condenação. A igreja é um lugar onde nós tratamos uns aos outros humanamente. Aleluia! Não é um lugar onde nós usamos a nossa teologia para massacrar os outros. Não usamos a nossa teologia para maltratar os outros. A igreja é um lugar onde nós tratamos as pessoas humanamente. Amém? Identificamos o pecado, sim. Amém? Falamos mal do pecado, sim. Mas tratamos as pessoas sempre humanamente. E o nosso Jesus Cristo era especialista em tratar as pessoas com humanidade. Aleluia! Os irmãos lembram da mulher samaritana? Quantos se lembram da samaritana? Amém? Ela estava lá naquela conversa com Jesus. Que conversa agradável. Eu acho que há uma dúvida, uma questão que pairava na mente daquela mulher. Ainda bem que ele não sabe quem eu sou. Os irmãos concordam comigo? Estão lá os dois a falar. Ainda bem que ele não sabe os meus segredos. E toda a gente gosta de uma boa conversa. Quantos gostam de uma boa conversa? Levantem o braço. O irmão está a falar com alguém, se a conversa é agradável, estamos lá todos a conversar. As horas voam ou não voam? Os portugueses dizem, não sei se os irmãos conhecem, os portugueses dizem que as conversas são como as cerejas. E eu gosto de cerejas. Amém? E gosto de uma boa conversa. E aquela senhora, pela primeira vez na vida, ela está a ter uma conversa com um homem distinto. Amém? Não há que enganar. Jesus era distinto. Jesus é distinto. Jesus tem palavras que mais ninguém tem. Jesus tem um olhar que mais ninguém tem. Jesus tem um trato que mais ninguém tem. E aquela mulher está no melhor dia da sua vida. Amém? Alguém que lhe trata humanamente. Na sua cabeça, ainda bem que ele não conhece e não sabe quem eu sou. Conversam. Começam com uma coisa simples. E vão terminar em declarações tremendas. Como o verdadeiro adorador não é aquele que adora aqui nem ali, mas é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Vão para questões profundas, questões da alma. E de repente parece que a conversa fica azeda. Porque Jesus diz, vais chamar o teu marido. O que é que ela responde? Eu não tenho marido. E Jesus lhe diz, sim, isso dizes com verdade. Já tivestes 5. E nenhum foi teu. E este que tu tens agora também não é. Por isso disseste com verdade, tu não tens marido. Amém? E a Bíblia diz aqui uma coisa muito importante. Que esta senhora correu para a cidade e disse, venham ver um homem que me disse tudo quando eu tenho feito. Eu não gosto que as pessoas digam aquilo que eu tenho feito. Só se for coisas boas, aleluia. Quantos aqui gostam de ouvir verdades? Levanta o braço. Temos aqui um à frente distraído, temos o Gerson também que está distraído. Ninguém gosta de ouvir as verdades. Eu nem as coisas mínimas. Eu quando... A minha mulher agora faz isso aos meus filhos. Mas quando era jovem, eu não sei, as mães têm coisas que só as mães é que têm. Quando recebem visitas lá em casa, principalmente os pais da namorada e mesmo a namorada, têm o prazer de contar as coisas que fazíamos quando éramos pequeninos. Eu detestava. A minha mãe começa a contar aquelas coisas e eu fico lá meio preocupado, não sei. Graças a Deus eu não fico vermelho. Mas ficava atrapalhado. Deus me abençoou de uma forma tremenda, amém? Os irmãos aproveitem um sol, que ficam assim abençoados como eu. Mas deixem-me dizer uma coisa, isso passa. Comigo não passa, aleluia. Ficava, porque nós não gostamos de ouvir as verdades. Mas essa mulher, ela gostou de ouvir o quê? As verdades. Gostou porquê? Porque antes de ouvir as verdades, ela foi tratada com humanidade. Ela foi tratada com amor. Amém? Então Jesus, a igreja de Deus, é uma igreja, é um local onde nós tratamos humanamente as pessoas. A Bíblia diz, faz aos outros aquilo que tu queres que te façam a... Os tais portugueses que os irmãos não conhecem, dizem, não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. A Bíblia não. A Bíblia diz, faz aos outros aquilo que tu queres que te façam a ti. Amém? Então Júlio era um homem bastante correto, era um homem que tratou Paulo com humanidade.
Diz no verso 4, partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, e vai descrevendo, até que chega ao verso 9. Verso 9 diz, tendo decorrido muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo admoestava-os, dizendo, Senhor, vejo que esta viagem será desastrosa, e causará muito dano, não só ao navio, mas também para com as nossas vidas. Mas o centurião Júlio cria mais no piloto e no dono do navio do que no Paulo dizia. Mas ora, aqui está um grande erro. Não chega só tratarmos os servos de Deus com humanidade. Amém, irmãos? Aleluia. Não chega só sermos corretos. Nós precisamos de crer naquilo que os servos de Deus dizem. Quantos podem dizer amém? Nós precisamos de acreditar naquilo que Deus nos diz. E eu acho que um dos grandes problemas do Euclides e um dos grandes problemas da igreja é que nós às vezes não acreditamos naquilo que Deus diz. Os irmãos não me levem a mal. Eu uma vez recebi em casa, aliás, todas as terças-feiras em Pombal, eu recebia o jornal do Lidl em casa. Alguém aqui recebe o jornal do Lidl? Levanta o teu braço, os irmãos que recebem o jornal do Lidl. Tenho que orar pelos irmãos. Eu recebi o jornal do Lidl. Aliás, a minha mulher, as mulheres com as compras, ela olhou para o jornal e no jornal dizia assim, quinta-feira promoção de tostadeiras, a 9,90€. E no jornal, a tostadeira era bonita. Havia bege, havia vermelho e havia branco. E a minha mulher disse-me logo, amor, quinta-feira és a primeira pessoa a chegar ao Lidl. E um homem inteligente dá sempre a última palavra lá em casa. Sim, querida. E eu sou inteligente. Eu disse, sim, querida. Quinta-feira fui o primeiro a chegar ao Lidl. Lá estava eu. Cheguei ao Lidl, tirei fotografias, mandei, não é essa cor, é aquela cor, e comprei a tostadeira que ela queria. O que é que eu quero dizer com os irmãos? O que é que eu quero dizer aos irmãos aqui nesta tarde, nesta noite? Eu acreditei no jornal do Lidl. A minha mulher acreditou no jornal do Lidl. Será que com a mesma facilidade eu acredito na palavra de Deus? Será que acreditamos na palavra de Deus com a mesma facilidade, irmãos? Nós precisamos de acreditar naquilo que Deus diz. Não é só tratar os pastores, e é bom com a humanidade, tratarmos uns aos outros com a humanidade, mas acreditarmos naquilo que Deus diz. Acreditar nas promessas que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu converti-me em Algés. Não sei se há alguém que conhece Algés. Em 1982, dei a minha vida a Jesus em Algés. E havia lá uma irmã, que era a irmã Júlia. A irmã Júlia era uma senhora deste tamanho. A irmã Júlia era uma bênção. Ela foi fazer a prova de vida. E ela chegou ao consultório do médico. E ele, com os exames à frente, disse, irmã Júlia, a dona Júlia, você tem isto, tem isto, tem isto e tem aquilo. A irmã Júlia olhou para ele e disse assim, senhor doutor, o meu outro médico disse-me que eu não tenho isto, não tenho isto, não tenho isto, também não tenho isto. O médico deve ter pensado assim, bom, a idade, coisas da idade. Ela foi para casa, fez novos exames, da próxima vez foi à consulta. O médico olhou para os exames e disse assim, dona Júlia, afinal o seu outro médico tem razão. Você não tem isto, não tem isto, não tem isto e não tem aquilo. Já agora, dona Júlia, quem é o seu outro médico? Posso ouvir amém? O meu outro médico é Jesus. Irmãos, nós acreditamos, devemos acreditar muito mais naquilo que Deus diz do que aquilo que os mestres deste mundo dizem. Porque aquilo que Deus diz é verdade. Aleluia! E a Bíblia diz ainda mais, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Júlio era um bom homem, mas não acreditava naquilo que Deus diz. E o facto de sermos bons
não abre as janelas do céu para nós. Nós precisamos de acreditar naquilo que Deus diz para a nossa vida. Seja o que for, se foi Deus que falou, eu aceito. Amém? Aleluia! Se vem de Deus, eu aceito. Seja bom na minha perspectiva humana ou má, vem de Deus, eu aceito aquilo que vem de Deus. Amém? Então Júlio não acreditou. E porque não acreditou naquilo que o servo de Deus dizia, o tal servo que ele tratou com tanta humanidade, eles continuaram. No verso 19 diz assim, os irmãos reparem, ao terceiro dia, com as próprias mãos lançaram ao mar a armação do navio. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não tão pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de sermos salvos. Irmão, não recorra a Deus só quando lhe foge toda a esperança. Amém? Amém. Busca Deus em todo o tempo. Amém. Procura Deus. Deus é a solução para a nossa vida, ou não é? Deus é uma solução para a nossa vida. Deus é a solução para a nossa vida espiritual. Deus é a solução. Recorre a Deus para te ajudar a ter uma vida cristã que glorifique o seu nome. Recorre a Deus para ter saúde. Quantos podem dizer amém? Recorre a Deus para suprir as tuas necessidades. Porque Deus é o Deus que supre sempre as nossas necessidades. Deus é o Deus que está connosco sempre. Recorre a Deus. Amém? Como o pastor João nos disse, nós estamos em França. Há um ano. Eu lembro, faz agora um ano que nós chegamos à França. E quando eu cheguei à França, nós fomos primeiro visitar o meu primo a Blois. E depois do Blois fomos para Paris. E quando chegamos à portagem, que fica mais ou menos a 60 km de Paris, o meu carro morreu. Carro cheio, 5 pessoas lá dentro, e o carro, o alternador, não anda para frente, não anda para trás. Tivemos que empurrar até a portagem, e depois houve uma série de peripécias que eu não vou contar aos irmãos. Resumindo e concluindo, nós fomos parar no meio do nada, no meio de uma floresta, sem uma casa, sem ninguém, e nós ficamos lá, no meio do nada. E nós começamos a orar ao Senhor. Disse, não, Deus nunca nos abandona. E Deus nos mandou algumas pessoas que pararam, ajudaram-nos a empurrar o carro, a tirar fora da estrada, e de repente começou a ficar escuro. Os irmãos sabem, fica escuro ao pé da floresta, eles têm lá javalis e têm outras coisas, e quando se tem medo, acontece tudo. Um papel fica gigante. Um papel que voa no ar já é um espírito mau que vem. Que vale é que nós somos guardados pelo Senhor. Então lá estávamos nós, no meio do nada. E Deus enviou um anjo. Apareceu lá um francês. Eu estou lá há um ano, cada vez tenho mais consciência que eu não sei falar francês. Agora imagina no primeiro dia que eu cheguei. O homem não se calava, irmãos. Eu já estava com dores de cabeça. Ele ficou 2 horas connosco. Não saiu de lá e falou, Senhor Jesus. Eu não sei se te peço que tires este homem daqui. Deus tinhas que mandar logo um anjo falador. Tinhas-te mandado um anjo simpático como eu. Um anjo branco e falador. Ele parou o carro. Quando ficou escuro, ele acendeu as luzes. Ele falou, irmãos, eu não percebi 90% daquilo que ele disse. Eu dizia, parle doucement. Mas ele mesmo assim, o doucement dele parecia uma metralhadora. Telefonamos ao pastor Samuel. Telefonamos a outro irmão. Eram quase 10 horas da noite, nós no meio da floresta, mas com o nosso anjo branco, o falador. De repente o anjo falador agarrou no telefone e disse, bom, telefonou ao reboque. Disse, meu Deus, eu estou em França, eu não tenho dinheiro para pagar reboque aqui. Aqui tudo muito caro, como é que eu tenho? Eu não me apercebi que ele chamou o reboque. Quando me apercebi, também não sabia lhe dizer. Também não estava com vontade de lhe bater, porque ele tinha as luzes do carro aceso. Bom, lá ficamos. De repente, chega o reboque. Irmãos, 10 horas da noite, 9 horas de Portugal.
quando o reboque chega, o meu telefone toca. A minha companhia de seguro, seguro direto, passa publicidade, que é feito pelo telefone, que o irmão não conhece ninguém naquela secretaria, telefonou-me às 9 horas da noite para saber onde é que eu estava. E esta, irmãos, só acontece a quem de Deus. Amém? Lá estava o anjo falador, o telefone toca, quando o anjo falador acaba de chamar o reboque chega um outro anjo. E esse anjo vinha bêbado. Que era o senhor que estava a conduzir o reboque. Ele falava, sentíamos logo o cheiro do álcool. Os irmãos entendam aquilo que eu quero dizer por anjo. Amém, irmãos? É anjo só na minha leitura, não é anjo. Anjo de provisão de Deus e não anjo de anjo a sério. Como é óbvio. Ele estava bêbado, chegou. E no momento que ele chegou, o telefone toca. E o senhor pergunta-me assim, senhor Euclides, onde é que você anda? Eu disse, eu estou aqui no meio do nada. Estou aqui no meio do nada, mas olha, chegou aqui um senhor com um reboque agora mesmo. Passe-me o senhor, faz favor. Lá o funcionário falava francês, falou francês com o senhor. Entretanto, lá chegou um irmão da igreja 5 minutos depois. O meu carro foi levado pelo reboque. A companhia de seguro pagou tudo. Amém? E o anjo falador ainda agarrou em nós, fez 40 quilómetros e foi nos levar a casa. Porquê, irmãos? Porque Deus, Ele cuida de nós. Se Ele fala que Ele estará contigo na angústia, é porque estará contigo na angústia. Se Ele diz na sua palavra que Ele não te deixará, nem te desamparará, é porque Ele não te deixará, nem nunca te desamparará. Creia naquilo que Deus diz. Se eu sou capaz de crer no jornal do Lidl, e todos que estão aqui acreditam no jornal do Lidl, não só recebem em casa, como também vão atrás das promoções. Para eu não me sentir sozinho, os irmãos que vão atrás das promoções, levantem lá o vosso braço, faz favor. O pastor João está a ver, está a marcar todos. Eu não sei não. Glória a Deus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, de repente, fugiu-lhes toda a esperança de serem salvos. Quem crê em Deus nunca te foge a esperança. Amém? Mas no meio de toda esta cena está lá alguém. Verso 21 diz que, havendo ele estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé no meio deles. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Senhores, devias, na verdade, ter-me ouvido e não partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. Mas agora vos admoesto, a vida de nenhum de vós, mas somente do navio. Amém. Se perderá. Ele diz, tenham bom ânimo. Quantos podem dizer amém? Diga lá, tenham bom ânimo. Isto é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No meio da tempestade, dizemos, tem bom ânimo. Aleluia. Posso ouvir amém, irmãos? No meio da tempestade das pessoas, nós trazemos o Evangelho, porque o Evangelho é ânimo, o Evangelho são boas novas, o Evangelho não é aquela leitura, bom, olha, isto acontece, são coisas da vida. Os irmãos não conhecem pessoas que, mesmo sendo crentes, são portadores de desânimo? Eu conheci uma senhora, ela conhecia sempre alguém pior do que o nosso estado. E ela sabia sempre as dores das pessoas, eu não sei como. Ela dizia assim, eu sei aquilo que você está a sentir. Sabe nada. Então eu que estou a sentir, como é que sabe? E ela tinha sempre uma frase. Ai, sabe, essa dor que você está a sentir, eu sei que você está a sentir. Olha, houve uma vizinha minha que teve a mesma dor e morreu. É mesmo vontade de abraçar, dar 2 beijinhos, ô irmã. Aleluias. Até eu vou dizer aleluias à moda dos brasileiros. Aleluias. Que já são muitos aleluias ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Nós não somos portadores da desgraça. Nós temos um Deus grande e verdadeiro. Amém? Eu não sei qual é o teu problema, mas tem bom ânimo. Amém? Mas tem bom ânimo porquê? E aqui está, eu tenho que terminar, irmãos. Eu não sei quanto tempo é que eu tenho. Já não tenho. Verso 23.
Eu já não prego há um mês, irmãos. Preguei hoje de manhã, mas eu estava de férias, quase há um mês que eu não prego. É por isso que eu trago este bronze maravilhoso, estava de férias. Glória a Deus. E diz assim, esta noite o anjo de Deus de quem eu sou. Aleluia! Se o irmão quer passar pelas tempestades da sua vida, tem que ter a certeza de quem ou a quem o irmão pertence. Eu estava no meio do nada. Amém? Acabadinho de chegar à França. A quilómetros de casa. Não conhecendo a língua, não conhecendo ninguém, mas eu tenho a certeza de quem eu sou. O Deus poderoso é o meu Pai, é o meu Senhor. E eu sirvo a Deus. E o irmão tem que ter a certeza a quem pertence. Quantos pertencem a Deus? Pertencem a Deus? Os irmãos pertencem a Deus? Então os irmãos pertencem ao lote dos redimidos, dos salvos, dos filhos de Deus, dos protegidos de Deus. Davi conhecia muito bem este conceito de ser protegido de Deus. Irmãos, eu sou protegido de Deus. O sangue de Jesus me cobre. Sou o único aqui, irmãos? Sou o único? Há mais alguém aqui coberto pelo sangue de Jesus? Há aqui alguém protegido? Nós estamos protegidos contra o mal olhado? Ou não estamos? Se alguém nos levar a nossa fotografia e pôr lá na rua e fazer umas rezas, nós estamos protegidos contra isso? Nós estamos protegidos contra serpentes? Nós estamos protegidos contra a língua venenosa? Nós temos a proteção de Deus sobre a nossa vida. Quando Davi chega lá ao vale e ele olha para Saul, aquilo que ele vê um homem de 3 metros, é claro. Ele vê um homem experimentado na guerra, é claro. Mas ele vê também um homem desprotegido. Ele diz assim, quem é aquele desprotegido ali? Quem é aquele incircunciso? Ou seja, quem é aquele que não tem aliança com Deus? Para afrontar os que têm aliança com Deus. Aleluia, irmãos. Nós somos de Deus. Aleluia. Eu tenho a certeza que eu pertenço a Deus. No meio da minha tempestade, no meio da minha angústia, eu pertenço a Deus. Se eu pertenço a Deus, eu estou seguro. E Paulo diz que tenha um bom ânimo, porquê? Porque ele pertence a Deus. O anjo de Deus de quem eu sou, aleluia. Eu não sou um homem qualquer. Eu não sou uma pessoa qualquer. Eu sou de Deus. Amém. Aleluia. E ele aqui diz mais, e a quem sirvo? Amém. Mas nós não estamos a ser portadores da nossa própria palavra. Eu sirvo a Deus. Amém? Aquilo que eu estou a dizer é de Deus. A responsabilidade de Deus. Se eu tenho autoridade de Deus, amém? Eu falo aquilo que é dele. E é ele que tem a responsabilidade de operar aquilo que ele quer. Amém? Eu não sei se alguém em Cabo Verde, ainda hoje, há muitas mulheres que são polícias de trânsito. E as mulheres, os irmãos não digam nada, as irmãs aqui da igreja, mas as mulheres são piores que os homens. O homem perdoa a multa, a mulher não perdoa. O irmão até pode dizer, ai, senhora, está muito bonita hoje. Não vai resultar. Ela vai lhe passar a multa. Principalmente as cabo-verdianas. Não brincam. Se ela bate o pé, o irmão tem que pagar, porque senão ela não sai de lá. E às vezes é ver uma mulher deste tamanho, magrinha, no meio da estrada, com um apito na mão, ela põe aquele apito na boca, apita e levanta a mão, e um caminhão para. Alguém já viu isso? Uma mulher, irmãos, magrinha, se o caminhão não para, aleluia. Mas ela levanta o braço, o que é que acontece? O caminhão para, irmãos. O senhor lá dentro até pede desculpa. Até tira a cabeça de fora, fiz alguma coisa de errado. Porquê, irmãos? Ele tem mais força que aquela mulher. Ele tem algo pulsante nas mãos. Mas, no entanto, atrás daquela mulher está a esquadra da polícia. Aquela mulher tem todo o país atrás dela. Amém? Ela tem uma autoridade tremenda. Por isso ela levanta o braço, o caminhão para. E nós, como crentes, precisamos de entender que nós servimos a Deus.
Nós temos a autoridade de Deus. Amém? Houve uma mulher que me ensinou isso muito cedo, logo que eu me converti. Eu penso que os irmãos conhecem, a Olga Tavares, esposa do pastor Chambel. Pensa que foi ela que me levou a Jesus. Olga ensinou-me isto bem cedo. E houve uma vez, eu converti-me em 82, com os meus 15, 16 anos. Eu morava num dos melhores bairros da periferia de Lisboa, Pedreira dos Húngaros. Pastor Luís, não revela a verdade, é? Deixa passar que é dos melhores bairros da periferia de Lisboa. Eu ia para o culto a Carnachida a pé. Mas os irmãos conhecem os miúdos dos bairros. Os miúdos dos bairros são todos educados. Portam-se sempre bem. Principalmente quando estão em grupo. Verdade, irmão. Os miúdos do bairro, quando estão em grupo, portam-se sempre lindissimamente bem. Eles passavam ao pé de uma vivenda, tinha lá um cão preto grande, era paus, era pedras. Irmãos, faziam troça do cão, punham lá o cão, ladrava, vinham lá com paus, e o cão era preto, tornou-se racista. Porque aqueles miúdos não davam espaço àquele cão. E um sábado de manhã vou pensar em Carnachide. Eu saio do bairro todo contente, eu vou passar naquela rua, e lá está o senhor a passear o cão dele, racista. Muitos brancos passaram, o cão não fez nada, mas ele viu o miúdo preto. Irmãos, aquele cão parou. Aquele cão não ladrou. Aquele cão ficou assim. Já viram um cão assim? Ainda por cima preto e grande? À minha frente. Eu tremia aquele cão lá à minha frente. Eu dizia só para comigo: dás um passo, morres. Respiras, morres. Mas de repente eu estou lá na minha agonia, diante daquele cão. Eu lembrei-me, eu tenho um Deus grande. O nome de Jesus é um nome poderoso. Ao nome de Jesus se dobra todos os joelhos, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Eu levantei o meu braço para em nome de Jesus. Aleluia! Os irmãos sabem o que aconteceu? O cão não me mordeu. Era só que faltava morder um crente. Morder um servo do Deus Altíssimo. Aleluia! O cão fez... pôs o rabo entre as pernas e deu a volta. O dono, entretanto, virou, ouviu o meu grito, virou e disse-me assim: não tenha medo, ele não faz mal. Não. O cão a ganir entrou lá dentro. Eu não sei o que aquele cão viu atrás de mim, mas ele deve ter visto alguma coisa. Irmãos, nós servimos a Deus. Nós servimos a Deus. E nós precisamos de ter a consciência que nós servimos a Deus. Nós tratamos as pessoas com humanidade, mas nós temos a certeza de que pertencemos a Deus e confiamos na palavra de Deus. E nós servimos a Deus. Amém? Para terminar, bom, eu moro mais longe que os irmãos. Aleluia! No verso 25, ele diz assim: portanto, senhores, novamente, lá vem Paulo com a mesma palavra. Tenham bom ânimo, não tema. E ele vem novamente: tende bom ânimo. Aleluia! Porque eu acredito que vai acontecer assim como me foi dito. Quantos podem dizer amém? Ele tem a certeza que ele pertence a Deus. Ele tem a certeza no serviço e na autoridade que ele tem de Deus. E ele tem a certeza na promessa de Deus. Aleluia, irmãos! Creia na promessa de Deus. Há muitos irmãos que já receberam promessas não sei quanto tempo. Irmão, creia, fique firme na promessa de Deus. Quantos podem dizer amém? Fique firme, porque Deus não mente. Deus não engana. Deus não ilude. Quando Deus fala, Deus tem a intenção de cumprir. Eu não sei se Ele vai cumprir daqui a um ano. Eu não sei se Ele vai cumprir daqui a 2 anos. O que eu sei é que eu tenho a certeza que as coisas vão acontecer não como o diabo quer, mas vão acontecer como Deus quer. Porque Deus falou, Deus prometeu e vai acontecer como Ele disse. A minha vida não vai acabar como o diabo quer. A minha família não vai acabar como o diabo quer. A tua vida, o teu filho não vai acabar como o diabo quer. Deus te prometeu ou não prometeu? Se Deus te prometeu, confia na promessa de Deus.
Amém, irmãos? Nós precisamos de confiar em cada dia na promessa de Deus. Deus prometeu e Deus cumpriu. Pelo meio, se os irmãos lerem a história em casa, Paulo ainda tem a coragem, tem a sabedoria de partir o pão e comer numa situação dessas. Aleluia. Os problemas fazem-nos perder a fome. Ou não fazem, irmãos? Perdemos o sono e vamos para a sala. Eu até já mandei a minha mulher mudar os lençóis por causa dos problemas. Eu pensava que era dos lençóis que eu não conseguia dormir. E a almofada parece que é de pedra. Acontece com alguém, eu sou com o pobre do Euclides. Mas eu já disse ao Senhor, Deus, eu não vou me preocupar desnecessariamente nunca mais, Deus. Eu não vou. Eu já não vou me preocupar com a falta de dinheiro. Eu já não vou me preocupar numa floresta sozinho. Eu não vou me preocupar se vier uma doença. Eu já não me vou preocupar. E desde que eu disse isso a Deus, tenho mantido firme. Não me vou preocupar. Porque o meu Deus está comigo. Amém? O meu Deus está comigo. Eu quero voltar daqui 100 anos e dizer aos irmãos, os irmãos lembram-se daquele dia, nunca mais me preocupei. Nunca mais fui para a sala sem sono. É dormir, dizer boa noite e dormir. Em paz me deitarei e em paz me levantarei, porque só tu me fazes habitar em segurança. As promessas de Deus vêm de Deus e Ele as cumpre na nossa vida. Amém? De repente, durante a história, alguns queriam sair do navio. E Paulo diz, se saírem do navio, Deus não tem responsabilidade com vocês. Amém? Irmão, não saia do navio. Não saia do navio. Fique com Deus. Fique no lugar onde Deus está. É deserto, é tempestade. Fique no lugar onde Deus está. Porque é lá que Deus vai operar na sua vida. Não abandone nunca o navio. Fique com Deus, porque Deus Ele vela por si. E a Bíblia diz que todos chegaram, estavam praticamente, penso que 276 pessoas naquele barco. E ninguém morreu. Aleluia. Uns em tábuas, outros nos destroços do navio, outros em cima de malas. Toda a gente se salvou. Porquê? Porque quando Deus fala, Deus fala. Quando Deus diz, Deus diz. E o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que fala todas as coisas. Gostaria de convidar os irmãos a ficarmos de pé com a permissão do nosso pastor. Eu não sei se posso ter a ajuda dos músicos. Posso ter 2 minutos, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Verso 44 diz que os demais deviam salvar-se, uns em tábuas e outros em destroços de navios. Assim todos chegaram à terra a salvo. Todos chegaram à terra a salvo. Porque Deus disse. A primeira certeza que eu disse aos irmãos que Paulo tinha é a certeza de pertencer. E este é o momento que a igreja ora. Este é o momento que a igreja intercede. Porque se há algumas pessoas aqui nesta noite que não têm certeza que pertencem a Deus. Eu não pertenço a Deus por vir à igreja. Eu não pertenço a Deus por fazer parte da Assembleia de Deus. Eu pertenço a Deus porque um dia lá naquele bairro degradado, eu disse, Jesus, eu reconheço que sou pecador e peço-te perdão dos meus pecados. Muda a minha vida. E Jesus me salvou. E tornou aquele menino do bairro numa nova criatura. Tirou-me o peso do pecado sobre a minha vida. Restaurou o meu coração. Tirou o medo do meu coração. Tirou aquela ansiedade do meu coração. E fez de mim um filho seu. E desde então eu vivo nessa certeza que eu pertenço a Deus. Não pela minha religião, mas porque eu criei em Jesus Cristo e eu pedi perdão dos meus pecados. Eu não conheço a maior parte das pessoas que estão aqui. Mas eu gostaria de fazer este apelo nesta noite. Se está aqui alguém que ainda não tem a certeza de pertencer a Deus, alguém que ainda não pediu perdão dos seus pecados a Jesus,
nós gostaríamos de orar por ti. Nós gostaríamos de orar por si. Gostaríamos de conduzi-lo em oração à presença de Deus, para que saia deste lugar com a certeza de que pertence a Deus. João 1,12 diz: mas a todos quanto o receberam, lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o meu apelo, o meu convite é: você quer aceitar Jesus no seu coração? Quer pedir perdão dos seus pecados? Quer recebê-lo no seu coração? Se nunca o fez, no lugar onde você está enquanto a igreja ora, faça um gesto com o seu braço. Levante o seu braço para que eu possa ver e possa orar por si. Não tenha vergonha. Se está aqui alguém que ainda não deu a sua vida a Jesus, que ainda não tem certeza de pertencer a Deus, porque como eu disse há pouco, eu não vou me alongar muito, nós não pertencemos a Deus por causa da nossa religião. Não é a religião que salva, é Jesus. Você pode sair daqui uma nova criatura em Cristo Jesus, filho de Deus. Basta aceitar Jesus no seu coração. Basta pedir perdão, reconhecer que é pecador e pedir perdão dos seus pecados a Jesus. No lugar onde você está, pela última vez, não vou repetir mais, levante o seu braço, faça um gesto com o seu braço, para que eu possa ver e possa orar por si, rogar a Deus por si. Eu disse que não ia repetir mais, amém? Glória a Deus. Se tem confiança com a pessoa que está ao seu lado, põe a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado, se tiver confiança. Antes de entregar ao nosso pastor, eu gostaria que nós orássemos nesta noite. Não sei qual é a tua dificuldade, não sei qual é o teu problema. O que eu sei é que Deus me manda dizer-te, para que tenhas ânimo, porque Ele está aqui, porque Ele te ama e Ele é poderoso para operar agora mesmo na tua vida. Amém? Gostaria de perguntar quantos estão a precisar do milagre de Deus na vossa vida. Levanta o teu braço no nome de Jesus. Aqueles que estão a precisar do milagre de Deus na vossa vida. Enquanto o grupo de louvor nos ministra, o irmão não precisa vir à frente hoje. Mesmo no seu lugar, Deus vai operar. O irmão, abra os seus olhos. Se tiver alguém com o braço levantado à sua volta, ponha o seu braço sobre a pessoa que está ao seu lado. E vamos orar para que Deus se mova neste lugar. O Deus que te ama, o Deus que te ama, Ele vai se mover a teu favor agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja tem de orarmos 2 minutos apenas. 2 minutos apenas. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Interceda pela pessoa que está ao seu lado. Peça para que Deus toque no nome de Jesus. Aleluia. 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 Vamos encher este lugar com louvor a Deus, com oração a Deus. Levanta a tua voz na presença de Deus. Levanta a tua voz na presença de Deus. Aleluia. Creia em Deus, aleluia. Creia na promessa de Deus sobre a tua vida. Creia no amor de Deus sobre a tua vida agora mesmo, em nome de Jesus. Creia que Deus é poderoso para tocar a tua vida agora mesmo, em nome de Jesus. Seja qual for a tua necessidade, creia em Deus, creia em Deus. Creia em Deus. Creia no teu Pai que te ama com amor que não tem igual. Naquele que sara as tuas enfermidades. Naquele que te supre todas as tuas necessidades. O teu Pai está aqui, aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor.